Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para tu que está aí do outro lado da telinha. Eu me chamo Sabrina de Paula e seja muito bem-vindo ao nosso Dcast Direito em Podcast. Estamos agora retornando com mais uma temporada desse podcast que é dedicado ao direito, essa área de atuação que é tão maravilhosa, tão linda, da qual eu tenho uma leve suspeita para falar, né? Porque é a minha área e eu sou apaixonada por essa área. A gente aqui traz os melhores assuntos da área jurídica para você que está aí nos acompanhando. E aí, hoje, estamos aqui na presença do nosso queridíssimo presidente da Ordem dos Advogados da Subseção Santarém, professor Ítalo Melo, que foi meu professor, que eu tenho a honra hoje de estar aqui entrevistando e também de estar atuando, né, como colega de trabalho. Seja muito bem-vindo, professor. Eu que agradeço, Sabrina, obrigado pelo convite. De antemão, parabenizo pela iniciativa do programa. Sem dúvida, é essencial que a gente tenha canais, né, de divulgação, de assuntos jurídicos. Isso é muito importante, até porque nós temos uma comunidade jurídica muito efervescente aqui na nossa cidade. Então, parabéns pela iniciativa. Estou à disposição para a gente conversar sobre direito, que é essa área que a gente tem tanta afinidade, né? É verdade, professor. Bom, então vamos conversar, vamos começar essa conversa. Eu quero saber do senhor, o que lhe encantou os olhos no mundo jurídico? Olha, Sabrina, assim, eu acho que eu sou uma exceção, né? Porque desde cedo eu comecei a nutrir essa afinidade pelo direito ainda no colégio, né? E, assim, mesmo sem conhecer muito sobre a área do direito, aquilo que me trazia uma referência eram autores que eu, desde o colégio, já tinha contato. Principalmente, eu gostava muito de literatura e de história, né? E, assim, as grandes referências para mim, todas eram formadas em direito, né? Os poetas que eu lia, os autores que eu lia. E aquilo gerou curiosidade para conhecer mais sobre o direito. E aí eu lembro, assim, como eu te falei, desde muito cedo, já no ensino médio, eu já tinha essa decisão, vou estudar direito, mesmo sem ter ninguém na família, né, formado na área. Mesmo assim, eu comecei a nutrir essa ideia e realmente acabou sendo o caminho que eu segui. Então, acho que foi muito importante ter tomado essa decisão logo cedo, né? Tanto é que eu fiz o vestibular para Direito com 16 anos, logo que eu saí da faculdade, ingressei no curso de Direito da UFPA e até hoje estou estudando Direito, sou um estudante de Direito, né, a partir dessa decisão. Pós-mestrado, doutorado, Tudo foi seguindo, né, a partir dessa primeira decisão ainda lá no colégio. E dentro da área já profissional, o que lhe fez optar por seguir na advocacia e não seguir um outro caminho, concurso público, alguma coisa desse tipo? Eu penso que a opção pela advocacia foi uma opção pela maior autonomia, né? Acho que, como uma profissão liberal, que é fomentada pelo empreendedorismo, eu me sinto mais à vontade para poder gerenciar os meus próprios negócios, gerenciar o meu tempo. Eu sempre fiz essa opção na minha vida, né? Então, eu entendia que estar no concurso público, vinculado a horários, né? Aquilo não condizia muito com o meu perfil. Então, eu sinto na advocacia essa possibilidade de empreender. Eu acho que isso é muito pelo menos a mim, motiva muito, né? Essa possibilidade da gente receber todos os dias uma causa nova, né? De você ter essa possibilidade de repente, mudar a vida de uma pessoa ou a sua própria a partir de um processo que você está administrando. Então, isso eu acho fascinante na advocacia, essa liberdade. Dentro hoje das perspectivas de advocacia, o senhor já está advogando tem um tempo, né? O que o senhor vê que mudou da advocacia, desde a época que o senhor começou até os dias de hoje? Assim, eu ainda sou um jovem na advocacia, né? Eu ainda sou um jovem na advocacia, tenho 40 anos, mas, como eu te falei, comecei cedo, né? 16 anos já estava na faculdade, 21 anos já estava formado. E logo que saí da faculdade passei no exame de ordem, então já comecei na advocacia muito cedo. Mas eu posso dizer o seguinte, que houveram muitas mudanças, né? Como houve na sociedade como um todo. A gente está vivendo um processo de mudanças constantes, capitaneadas pela tecnologia, capitaneadas por mudanças como a gente vivenciou há pouco tempo, que foi a pandemia, né? E isso influencia a forma como a gente faz a advocacia, inevitável. A advocacia
é uma atividade humana que está inserida nesse contexto social. Então, ela vai sofrer as mudanças que estão acontecendo. Então, eu vivenciei já muitas dessas coisas, né? Digamos assim, o maior advento da internet no uso do nosso trabalho, isso a gente vivenciou ainda na faculdade, nos anos 2000, né? Então, a gente, por exemplo, naquele momento, a gente ainda estava vinculado à ideia da biblioteca, do livro, né? Mas era o início, por exemplo, do Google, era o início da pesquisa na internet, dos portais jurídicos que publicavam artigos, a gente já começou a ter contato com esse conteúdo, que hoje é o conteúdo que domina, né? Então, a inteligência artificial é uma mudança que tem um ano, né? Um ano que essa tecnologia passou a ser inserida e ela já começa também a modificar a forma como a gente realiza na nossa profissão. Professor, como que o senhor enxerga essas revoluções, digamos assim, dentro da advocacia? Eu lembro que quando eu estava na faculdade, né, sou aluna com muito orgulho, inclusive, eu lembro que uma vez o senhor comentou sobre a prova da OAB ainda ser manuscrita. Né? Poxa, a gente já nem usa mais, já nem escreve uma expedição manuscrita, como é que vão cobrar uma prova manuscrita? Como o senhor enxerga essas revoluções dentro da nossa advocacia? Também tendo em vista que o que está no passado ainda é muito válido, né? As grandes doutrinas, os grandes doutrinadores, que ainda são extremamente relevantes para a gente, e eu acho que hoje são uma fonte de pesquisa que é muito validada. Nem sempre as questões de internet são confiáveis, enfim. O que eu observo em relação a isso é que muitas vezes as mudanças estão acontecendo tão rápido que as instituições, alguns setores, nós mesmos, né, não conseguimos acompanhar essas mudanças. Então, esse exemplo que você deu é um exemplo claro da mudança que não está sendo acompanhada institucionalmente, né? E aí eu falo com toda a liberdade também como representante da ordem, né? Porque, de fato, isso é uma realidade. Nunca que o candidato vai fazer uma petição escrita, né? Nunca. Isso desde os anos 2000 com a maior difusão do computador pessoal. Então, imagina agora em tempos de inteligência artificial, né? Só para te dar um exemplo disso, a gente fez um concurso para docente lá na instituição que eu leciono, né, lá no IESPES, a gente fez um concurso para professor, e um dos candidatos escreveu em cima da prova, né? Colocou assim, olha, peço desculpa pela letra, mas há muito tempo que eu não escrevo. Né? Eu perdi o hábito de escrever. O candidato colocou no início da prova, assim, como uma justificativa porque que a letra dele estava quase ininteligível, né? Mas ele tem razão, de fato ele tem razão. Você só vai fazer um manuscrito num exame, né? Hoje até a assinatura já é digital, a assinatura é através de certificado. Então esses são exemplos, digamos assim, de anacronismos. As instituições não acompanham as mudanças que estão acontecendo na sociedade. Então, até quando a gente pensou, aí já falando da docência, né? Eu realmente tive o prazer de ser seu professor e fico muito feliz com isso. Eu costumo dizer o seguinte, que nossa felicidade é ver os alunos, né, sendo bem encaminhados. Então, é sinal que o nosso trabalho está dando certo. Então, fico feliz com isso. E lá no curso de Direito, quando a gente pensou esse novo curso de Direito, a gente pensou a partir do desenvolvimento de competências e habilidades, entendendo que não é só o conteúdo que vai formar o profissional do futuro. Até porque o conteúdo está muito acessível, né? O conteúdo está na rede social, o conteúdo está na inteligência artificial. A gente nunca viveu uma era tão grande de informação. A informação está disponível para todos. O que é importante hoje em dia é saber o que fazer com a informação. E, nesse sentido, a gente precisa fomentar nas pessoas não apenas o conteúdo, mas habilidades humanas, né, que vão poder instrumentalizar esse conteúdo. Então, esse é o grande desafio. Dessas habilidades humanas, qual o senhor acha que é a mais desafiadora de ser identificada ou desenvolvida? Acho que todas as habilidades humanas, elas são desafiadoras de serem desenvolvidas. Te explicar o que, na minha concepção, são essas habilidades, né? O que a gente espera de um profissional do direito, né? O que a sociedade imagina quando pensa no profissional do direito? A gente pensa que esse profissional do direito domina a oratória, fala bem, né? A gente pensa que esse profissional do direito escreve bem, né? Pode produzir um texto, pode produzir argumentos com lógica, com desenvoltura, né? Com facilidade de convencer, com a capacidade de convencer alguém. A gente pensa no profissional do direito como alguém que domina instrumentos de conciliação, de mediação de conflitos, né? Um gerenciador de conflitos.
Então, assim, essas habilidades e competências que a gente espera do profissional do direito, me parece que esse é o grande desafio que a gente precisa desenvolver, né? Porque, assim, às vezes essa habilidade, essa competência, ela é nata, né? Às vezes a pessoa nasce. Né? Às vezes a pessoa nasce com a oratória, né? Aquela pessoa gosta de falar, é muito comunicativo e é mais fácil desenvolver, né? Outras vezes não, a gente precisa desenvolver essa habilidade, né? Vou te dar um exemplo pessoal. Eu, como eu te falei, desde muito cedo já tomei a decisão. Eu ia cursar Direito, né? Porque admirava as pessoas que eram formadas em Direito. Mas quando eu cheguei lá no curso de Direito, eu me deparei com um grande desafio, que eu não sabia. A escola não tinha me preparado para isso. Eu descobri na faculdade que eu tinha um bloqueio para falar em público, né? No meu primeiro trabalho na faculdade, eu não consegui falar nada. Hoje, para mim, isso é impossível de imaginar. De imaginar. Foi um bloqueio total que eu não consegui nem apresentar o trabalho, né? Nem falar. E aí o professor teve todo o cuidado, né? Não, vamos parar aqui um pouco, vamos conversar e desenvolver. E aquilo foi um grande... me fez repensar muitas coisas. Porque eu falei, poxa, como é que eu vou me formar em Direito se eu não consigo dominar a oratória, né? Isso é algo essencial para quem vai exercer a profissão. E aí comecei a repensar sobre aquilo, estudar livros de oratória, observar oradores falando, né? Observar o padre na missa, observar o político na tribuna, observar o advogado numa audiência, né? E toda essa observação e estudo foi me levando a desenvolver pouco a pouco essa habilidade, essa competência. Mas o que eu quero te dizer? A escola, nem a faculdade estavam preparadas para aquilo, né? Aquilo eu acabei desenvolvendo por um esforço pessoal, mas eu acredito que os processos formativos eles têm que cada vez mais estar atentos a essas questões, porque, na verdade, essas são as habilidades que a gente precisa desenvolver nos profissionais do futuro, né? É isso que é importante na formação do profissional, do direito, por exemplo, que é o que a gente está discutindo aqui. Eu volto a repetir, para mim não entra na minha cabeça o senhor em algum momento ter alguma dificuldade com oratória. Eu lhe sendo muito sincera. Sim. Mas isso é algo que a gente pode desenvolver. Esses desafios que o senhor colocou, né, como sendo atuais, realmente porque a inteligência artificial ela vem e entrega o conteúdo para a gente de bandeja, né? A gente coloca uma frase ali de um autor, reformula, e, enfim, o conteúdo está ali, às vezes a gente tem até petições já prontas, né? Que a gente pode só copia, cola e ajusta para a causa, mas precisa ter a sensibilidade, né, do profissional, do advogado, enfim, a gente está falando aqui de advogados, mas precisa ter a sensibilidade como um ser humano dentro do direito, né, que eu acho que isso que muitas vezes acaba nos faltando. E eu acho que não só dentro da advocacia, mas em todas as outras áreas, dentro e fora do direito até, né, mas do direito principalmente porque é aquilo que, como o senhor falou, que a gente está conversando. Ter a sensibilidade de ser humano, ter aquele tato, de saber conversar com as pessoas, de saber se colocar ali dentro da situação. E dentro dessa formação para, não só advogados, né, para bacharéis em direito. Eu lembro, inclusive, abrindo um parênteses, né, o Burguesan que falava, né, a gente não forma advogados, a gente forma o bacharel em direito dali a gente segue, né? As diversas carreiras jurídicas. As diversas carreiras. Mas dentro da universidade, eu sei que o senhor tem um currículo enorme, até porque eu já olhei ele várias vezes. Gente, é um currículo admirável, entendeu? Quem quiser ter uma referência para formar um currículo, veja o currículo do professor Ítalo, que é um currículo chuchu beleza. Dentro da universidade, como o senhor acha que os próprios alunos, eles podem identificar essas habilidades que são necessárias se ter dentro de uma profissão, dentro da advocacia, no caso? Porque, às vezes, é muito fácil para quem está de fora ver as potencialidades, aquilo que precisa melhorar, mas nem sempre o acadêmico em si ele consegue enxergar isso nele e também não sabe o que fazer para desenvolver. Como o senhor conseguiria verificar isso dentro de um acadêmico? O que o senhor acha que ele poderia fazer para verificar essas questões? Eu acho, Sabrina, que esse é um grande desafio da educação, das nossas instituições e daqueles que trabalham com a educação jurídica, com aqueles que trabalham
com a docência. Acho que esse é um repensar que precisamos todos fazer. Como eu te falei, as mudanças estão acontecendo, elas acontecem muito rápido. E, às vezes, nós, enquanto instituições, enquanto profissionais, a gente não consegue dar a resposta no tempo correto, né? E fica essa dissincronia entre as mudanças que estão acontecendo e as respostas que são dadas, né? Então, eu acho assim, é um grande desafio a gente pensar em novos modelos de educação que possam fomentar práticas de habilidades e competências. A educação não tem que estar centrada no conteúdo, né? Hoje, a educação não me parece mais compatível com os dias de hoje, que eu chegue numa sala de aula e o professor simplesmente ministre uma aula a partir de um monólogo, com a exposição de slides, um slide atrás do outro, né? Falando 2, 3 horas sobre um assunto, né? Acho que isso não é o modelo de educação voltada para o futuro. Até a disposição da sala de aula me parece equivocada, né? Os alunos todos voltados de frente para o professor, e o professor é a grande referência, o único detentor do conhecimento. A gente já sabe que o conteúdo não está só no professor, né? O conteúdo está nos instrumentos que estão à disposição, e a tecnologia ela consegue responder isso muito melhor que o professor, né? A tecnologia consegue ser esse guru da informação muito melhor que o professor, sem erro, né? Então, não está aí o centro do conhecimento. O centro do conhecimento, me parece agora, está no desenvolvimento dessas competências humanas, que a gente precisa potencializar, né? Então, assim, nunca a inteligência artificial, por exemplo, vai ser para alguém essa referência que você falou, né? Você disse, olha, o professor é uma referência para mim, pela trajetória, pela vida dele, pelo currículo. A inteligência artificial não vai substituir o professor nesse sentido, né? Porque isso é uma condição humana. E aí eu, como profissional humano, tenho que continuar a ser essa referência para os alunos, né? Mas potencializando neles as habilidades que são necessárias para o futuro. Eu acho que, assim, muita coisa está acontecendo, a gente não tem todas as respostas, né? Mas me parece que a coisa vai ficar cada vez mais psicológica. Acho que a gente vai precisar cada vez mais dominar as nossas habilidades e competências psicológicas, que são próprias da nossa condição humana, para que a gente possa exercer, por exemplo, a nossa função de advogado de maneira adequada, né? Então, o que me parece a advocacia do futuro? A advocacia do futuro é a mediação, a conciliação, né? É a capacidade de gerenciar conflito, é a capacidade de ter empatia com a condição do outro, né? Coisa que eu não vou encontrar na inteligência artificial, né? Porque se fosse só para dar uma resposta, né, fosse para dar uma resposta lógica, matemática, era melhor ir para a tecnologia, né? Eu estou muito jovem, acho que tu não assistiu. Tinha um filme do Stallone chamado O Juiz, né? Nunca assisti, não assistiu, mas vou procurar. Procura ver. Tinha um filme chamado O Juiz, que aí ele é um ciborgue, ele é uma máquina, que quando ele vê o criminoso, ele simplesmente dá a sentença na hora e executa, né? Ele vai lá, olha, você está sendo condenado e agora eu vou te executar, e aí no filme ele matava o sujeito e dava a sentença na hora. Então, assim, a tecnologia ela é capaz de nos dar respostas prontas, exatas, lógicas, só que a vida é muito mais complexa do que isso, né? O ser humano ele vai entender uma série de outras condições, né? Imagina, por exemplo, alguém que pratica um furto porque está com fome, né? Se eu fosse colocar talvez a condição para uma máquina, ela dizer, não, cometeu um furto, né? Retirou o objeto de alguém, alheio de alguém, e com isso cometeu um crime e vai receber uma pena, né? A resposta lógica, ela é fácil de ser alcançada, mas entender as condições, o contexto social que envolve aquilo, aí eu acho que precisa de um elemento e uma condição humana para entender isso de maneira completa. Como o senhor entende hoje o professor, né, o docente, disruptivo dentro da sala de aula? Como o senhor acha que ele consegue... Que o professor vai sair desse método clássico, né, que nós estamos acostumados, e vai conseguir chamar a atenção do estudante, vai conseguir trabalhar de uma forma diferente? Como o senhor enxerga esse profissional que pode ser disruptivo dentro da sala? Bom, eu penso que o maior desafio para o professor hoje em dia é ele motivar os alunos a serem eles próprios os protagonistas do processo de aprendizagem, né? Acho que esse é o grande desafio, porque uma coisa também que a gente sabe, né, que a gente aprende mais
praticando algo do que aprendendo esse mesmo assunto apenas na teoria. Eu vou dar um exemplo, como se fosse aprender a andar de bicicleta, né? A gente poderia estar teorizando sobre andar de bicicleta, fazer uma aula tradicional, alguns slides, né? Mostrando que é possível, a física permite, né? Que aquele instrumento ele possa ser utilizado como um veículo, e a gente traçaria milhões de teorias sobre aquilo. Mas aprender a andar de bicicleta é muito fácil e simples, né? Você coloca alguém sobre uma bicicleta, dá um empurrão e ele começa a pedalar. Então, a prática, ele sempre é um caminho muito mais sólido, rápido de você aprender do que simplesmente a teoria. Mas, nesse sentido, eu preciso chamar a atenção do aluno para que ele participe desse processo de maneira ativa, né? Então, acho que o grande desafio do professor é esse, motivar o aluno para que ele possa ser um elemento principal no processo de aprendizagem a partir de experiências que estejam mais próximas da sua realidade, né? Então, hoje eu imagino a sala de aula, os alunos resolvendo casos práticos, eu imagino na sala de aula os alunos simulando julgamentos, eu imagino na sala de aula, né, os alunos atendendo a comunidade, atendendo pessoas, propondo soluções a partir de estudos que estejam sendo realizados, né? Muito mais do que simplesmente as aulas ministradas, né, de maneira, através de monólogos, de palestras, né, que me parece ser um modelo clássico. Como que a UAB se coloca dentro desse lugar de ensino? Ela se coloca dentro desse lugar de ensino, ela dá suporte, ela orienta. Como que a UAB ela age nesse aspecto? Olha, Sabrina, uma das nossas atribuições enquanto instituição é justamente a fiscalização da profissão e do ensino jurídico. Então, o ensino jurídico faz parte também das atribuições da OAB. Tanto é assim, né, que nós temos, no âmbito do Conselho Federal, uma comissão voltada para o exame de ordem, para o estágio exame de ordem, né, que participa efetivamente do processo através da realização do exame de ordem, que para nós ele é importante, porque ele atesta a qualidade, a formação do estudante. Lógico que algumas mudanças a gente pode discutir, como a gente tem falado aqui, né? Por que essa peça é manuscrita? Por que existem questões objetivas? Será que as questões objetivas são a melhor forma de você oferir o conhecimento? Tudo isso pode ser discutido, mas há necessidade sempre, sim, da realização de um exame, né? Para que a gente possa oferir essa qualidade do estudante. Mas a Ordem ela tem participado também não só nesse sentido, mas também dando pareceres opinativos na abertura dos cursos jurídicos, promovendo a fiscalização do ensino jurídico e também oferecendo aos colegas, né, e a toda a comunidade jurídica a formação continuada. Por exemplo, aqui na OAB Santarém, nós temos 26 comissões temáticas, né, com os mais diversos temas. Você mesmo é a presidente de uma dessas importantes comissões, que é a comissão que cuida, né, desses temas do futuro que eu falei, arbitragem, conciliação, mediação, justiça sistêmica, restaurativa, né, que para mim esse é o grande, é para onde a gente tem que caminhar, né? Não adianta a gente ficar formando profissional para fazer petição, porque a IA vai fazer a petição melhor do que qualquer um, por mais que a gente estude. Então não é esse o caminho, né? O caminho está realmente na possibilidade de você encontrar a pessoa que precisa da resposta jurídica e compreendê-la enquanto ser humano. Então, a gente fornece a formação continuada, a gente oferece a formação continuada para os advogados, para a comunidade jurídica, como forma, né, de prestar serviço para a advocacia e para o ensino jurídico como um todo. O senhor falou agora, né, sobre a questão da prova da UAB, né, a questão das questões objetivas que a gente discute. A gente tem agora, no âmbito dos concursos públicos, né, o Exame Nacional da Magistratura, para atestar uma entrada, né, no mundo dos concursos públicos dos magistrados. Mas nós temos aqui, né, no âmbito da OAB, no âmbito da advocacia, o exame da ordem realmente para atestar a competência do profissional. Dentro do ensino jurídico, a gente discute muito que, muitas vezes, uma prova objetiva ou até mesmo uma prova discursiva nem sempre vai conseguir captar, né, do examinando ali
todas as qualificações que são necessárias. Até porque muitas vezes você conhecer a lei ou conhecer uma determinada teoria de um determinado autor não atesta que você tenha realmente uma competência para exercer uma determinada profissão. Como o senhor enxerga hoje, na nossa sociedade, a aplicação do exame da OAB, seja no âmbito pessoal, profissional, e também como estando dentro dos quadros da OAB, dentro do conselho, né, da OAB aqui na nossa seção, na nossa subseção de Santarém. O que o senhor acha do exame realmente atestando essa competência? Eu penso que o exame em si, ele é importante, é necessário, ele já provou isso, né? Porque o que acontece? Nós tivemos, durante os últimos anos, isso é um fenômeno que vem desde os anos 90, né, do final do século passado, uma massificação do ensino jurídico, uma proliferação de universidades, que nem sempre essa expansão foi, ao mesmo tempo, relacionada com a qualidade. Então, para que a gente pudesse ter alguma forma de controle de qualidade, o exame de ordem ele se impõe e foi necessário, né? Agora, lógico que a gente pode, sim, questionar a forma de avaliação, por tudo isso que está acontecendo de mudança também no próprio ensino, na própria formação, né? Então, não tem como o exame de ordem ficar dissociado do que está acontecendo. A gente está falando aqui de diversas mudanças tecnológicas que estão acontecendo na sociedade, que vão mudar a forma como a nossa profissão é exercida, né? Por exemplo, eu li uma matéria recente só falando da questão, por exemplo, da IA, né, que está na inteligência artificial, que está em grande discussão. A IA, as reportagens que a gente vê na internet é que ela vai acabar com uma série de profissões, ou vai alterar, né, a forma como diversas profissões são exercidas. E eu não tenho dúvida de que vai alterar a forma como a advocacia é exercida. Então, se vai alterar a forma como a advocacia é exercida, por que não vai alterar a educação jurídica? Por que não vai alterar a maneira como eu vou aferir qual é a competência e habilidade necessária para ser um profissional do direito, né? Então, assim, não me parece que simplesmente verificar se o profissional detém o conteúdo, se só isso é necessário para que eu possa certificá-lo como um profissional habilitado a exercer o direito. Isso é muito amplo também. Por exemplo, tem uma outra condição que às vezes é pouco discutida, a idoneidade moral para o exercício da advocacia, né? A idoneidade moral para o exercício da advocacia, ela também é verificada pelo Conselho Estadual. E aí, por exemplo, há decisões do Conselho Federal da Ordem, recente, que elas têm decidido, por exemplo, que o profissional que responde uma acusação de violência doméstica, ele não pode ingressar nos quadros da advocacia. Um profissional que responde um crime infamante, né, um crime de natureza sexual, ele também não pode ingressar nos quadros da advocacia. Então, isso são exemplos, né, de condições que são analisadas para poder verificar se esse profissional pode exercer bem ou não a advocacia. Então, o exame de ordem ele precisa de mudanças, sim, acredito que sim, né? A prova objetiva não é a melhor forma de você avaliar o conhecimento de ninguém, né? Por mais que ele vai avaliar uma condição, que é a capacidade de memorização, e ele não vai elidir que esse candidato possa chutar, por exemplo, né? Que seja um lance de sorte. E não me parece que isso seja algo que você vá ter como uma competência ou habilidade necessária, não. Então, acho que são mudanças que precisam ser feitas, sim, com certeza. A OAB, né? Nós temos hoje uma quantidade bem grande de advogados, eu me perdi já nos números. Sim. Eu sei que a minha OAB Pará é a 30663, então já tem aí umas 30662 antes de mim, né? Mas como a OAB consegue fazer o acompanhamento desses tantos advogados que nós temos hoje dentro dos quadros? Como ela consegue dar a orientação e estar disponível para todos esses advogados? É um grande desafio. Hoje, a nossa profissão é uma profissão de massa, né? Hoje, a advocacia é uma das profissões mais disseminadas que a gente tem no mercado e é um dos cursos mais procurados até hoje na formação jurídica. Essa abertura de curso não é à toa, porque existem muitas pessoas buscando a advocacia como carreira, como profissão.
E isso em razão do amplo leque de possibilidades que a formação jurídica dá, né? Como você falou, eu estou formando bacharéis. Esses bacharéis podem ser advogados ou podem exercer outras funções típicas do profissional do direito. Mas, assim, o desafio da nossa instituição é hoje gerenciar essa grande massa. Isso não é fácil, não é simples, né? Até porque, a partir das mudanças que estão acontecendo, novas áreas do direito também começam a surgir, né? Novos nichos de mercado. Um desses nichos, por exemplo, eu sempre gosto de falar, e hoje é uma grande massa da advocacia, por exemplo, a advocacia previdenciária. A advocacia previdenciária é uma área importantíssima da nossa advocacia, principalmente aqui numa região como Santarém, que é uma região com muitas desigualdades sociais, em que eu tenho muitas pessoas que precisam da assistência social, dos benefícios do INSS, e aí eu tenho toda uma advocacia voltada para esse setor. E as mudanças foram acontecendo. Aí, por exemplo, tu vê uma diminuição na demanda da advocacia trabalhista, pelas reformas que aconteceram nos últimos anos, mudando as relações de trabalho, né? Tu vê nas relações de trabalho aquilo que a gente chama uma uberização, né? Uma informalidade nessas relações. Então, o entregador hoje ele é do iFood, o motorista é um Uber, a hospedagem é feita pelo Airbnb, pelo Booking.com, ou seja, eu não tenho mais relações de trabalho, e isso altera a demanda da advocacia. Então, isso são movimentos que vão acontecendo, né? E a gente precisa estar atento. Eu acho que o nosso principal papel, não tem como a gente, digamos assim, se contrapor a essas mudanças que são mudanças de mercado, mas me parece que a gente pode orientar os colegas a partir dessas mudanças, né? Por exemplo, oferecer a formação para as áreas que estão despontando, né? Então, dar a formação na advocacia previdenciária, dar um melhor suporte para a advocacia, por exemplo, o direito digital está se desenvolvendo. Aqui na nossa cidade, o direito imobiliário, né, está se desenvolvendo. Bastante. Está crescendo, né, porque a cidade está em expansão. Então, dar o suporte, compreender essas mudanças e poder dar o apoio para o colega, eu acho que isso é fundamental. Entendi, professor. Dentro desses novos expoentes da advocacia, a gente vê muita... A gente que está advogando, a gente vê que a demanda é grande. Mas eu acho engraçado que tem muitos sites que colocam, né, que a advocacia é uma das profissões que para o futuro talvez acabe. Não só por conta da inteligência artificial, mas também porque, às vezes, as pessoas resistem ainda. A gente sabe que é um serviço que é um pouco mais trabalhoso, demanda tempo, tem os seus custos até mesmo para sermos contratados. Então, a gente sabe que não é um serviço que é barato, né? É um serviço que, às vezes... E, querendo ou não, um processo judicial, ele demora. A gente sabe que demora, a gente também não vai se enganar. Agora, a advocacia, ela não trabalha somente dentro do processo judicial. Nós temos tantas outras atividades extrajudiciais e outras atividades que não são contenciosas, que dependem da justiça, mas que também não demoram, assim, digamos, as várias décadas que a gente está... que as pessoas pensam. E dentro de toda essa vivência da advocacia, a gente sabe que a advocacia não vai acabar. Ela vai se transformar, como o senhor mesmo já disse. Mas como o senhor encara essas falas, né, de que a advocacia está chegando ao fim, vai acabar daqui a tanto tempo, é uma profissão que talvez não dure mais tanto e assim vai? Eu acho que a sociedade, isso não surgiu hoje, né? A sociedade sempre está prevendo crises, né? Sempre prevendo o seu próprio fim. E não é diferente quando se fala da nossa profissão. A gente está sempre na iminência de uma crise, do fim. E me parece que não é isso que vai acontecer, né? São mudanças, as mudanças estão aí, os desafios eles estão aí para serem enfrentados, né? Eu via, Sabrina, há pouco tempo eu estava assistindo uma palestra na rede social, no YouTube, né? Olha só a fonte de informação. E aí o palestrante falava, né? Olha, muita gente dizendo que hoje é muito difícil, que a sociedade é muito difícil. Aí dizendo assim, difícil era para os primeiros homens, né? Tudo era um perigo, né? O ambiente todo estava querendo atacar, devorar, ofender, né? Eles não tinham acesso à luz, eles não tinham acesso a onde armazenar alimento, todo dia era um desafio, os sentidos estavam todos, né, ligados 24 horas, porque senão esse cara era atacado por tudo que acontecia no ambiente.
E hoje em dia não, a gente vive o conforto do ar-condicionado, da energia elétrica, do alimento processado, embalado, né, da condição que a própria evolução da nossa sociedade levou para que a gente pudesse ter conforto. Né? Então, hoje, a gente pode estar numa condição da gente estar vestido e não saber fiar, da gente estar com um sapato e não saber fabricar um sapato. Mas é a divisão de trabalho e a evolução da sociedade que nos trouxe até aqui. Então, a gente vive um dos melhores períodos da civilização, na verdade. Né? A gente vive um dos grandes períodos da evolução, do conhecimento científico, da invenção das vacinas, né? Das viagens espaciais. A gente vive um período de progresso na nossa sociedade. Eu tenho uma outra visão sobre isso. Eu vejo, por exemplo, o advento da inteligência artificial como algo benéfico para o sistema jurídico como um todo. Né? Então, acredito que se isso se expandir, a gente vai deixar de ter esses processos de décadas que você falou, né? Porque para encontrar uma resposta não é tão difícil assim. Né? Se a gente colocar dentro de um sistema, ele vai dar a resposta para a gente. Né? Mas me parece que o exercício da nossa profissão não é só dar uma resposta. Né? Até porque, por exemplo, você é uma grande advogada civilista. Né? Eu acredito que você trabalha, por exemplo, com divórcio. Né? E aí você sabe que quando você atende uma cliente, um cliente relacionado a divórcio, ele não quer só saber dos direitos dele, ele não quer só saber se ele tem direito a 50%, a que patrimônio cabe ou não cabe, não é isso. Muitas vezes ele está ligando para ti, vai te ligar tarde da noite, né? Porque o fulano não foi pegar as crianças na escola, porque ele não ligou no dia do aniversário do filho, né? Ou seja, situações humanas que ele não vai querer conversar com a inteligência artificial, ele vai querer conversar com outro ser humano, que entende o que ele está vivendo. Então, me parece que a gente vai precisar compreender isso, né? Como eu te disse, a coisa vai ficar cada vez mais psicológica. Eu acho que a formação jurídica vai ser uma formação psicológica, né? Para a gente aprender a lidar com o outro. Ter o conhecimento, mas aprender a lidar com o outro. Né? Esse é o grande desafio. Porque encontrar a resposta jurídica, aquela do código, nunca foi difícil, na verdade, né? Ela só vai ficar mais acessível ainda. Ela vai ficar processável. Eu vou fazer a pergunta para a IA, e daqui a pouco eu não vou precisar nem escrever, né? Eu vou só falar, né? IA, quem é que tem direito aí? Eu estou com 2 clientes aqui, né? Um divórcio. Qual é a ameação de cada um? Ela vai dizer, olha, a ameação de cada um é 50% para cada, pelo regime de casamento. A resposta aqui já estava no código, entendeu? Mas lidar com o cliente é só o advogado que vai lidar. Né? E esse é o nosso desafio. Aí a gente precisa desenvolver as habilidades e competências necessárias para isso. O senhor falou sobre essa situação, dando esse exemplo do divórcio, né? E realmente a gente vê que os processos, muitas vezes, eles se perduram no tempo porque as partes não entram em acordo. E, querendo ou não, a gente tem, né, uma demanda processual grande dentro do judiciário e nem sempre a gente consegue resolver dentro do processo, a situação processual, a briga fática que gerou o processo, né? Cada um sabe que tem um direito, mas resiste em reconhecer o direito do outro, seja para prejudicar uma situação, não sei, uma situação besta ou uma situação que tenha causado realmente alguma dor maior e não queira reconhecer o direito do outro justamente porque resiste, né? E o profissional ele vai ter que aprender a lidar com essas situações. Já precisava lidar, né? Só que eu acho que talvez no passado fosse um pouco diferente por conta realmente de deter conhecimento, né? No passado talvez a questão fosse realmente mais ter difícil o acesso de um conhecimento sobre as leis, sobre os códigos, sobre a aplicação. E hoje a dificuldade é você explicar realmente para a pessoa que ela não tem opção em dar ou não o direito da outra parte, né? Já é uma situação realmente psicológica, como o senhor mesmo colocou. É como se fosse assim, muitas vezes o direito ele encontra uma resposta, mas essa resposta é uma resposta dentro da lógica do direito. Mais objetiva, né? Isso faz sentido para o direito, né? O que o código diz sobre uma situação X? Mas ela não é uma resposta que envolve a origem do conflito, né? E aí eu lembrava agora, por exemplo, um dia desse eu estava atendendo uma cidadã
que ela estava com um conflito familiar, né? Um conflito por herança com os irmãos. E aí, assim, a gente conversando, deu para perceber que a origem do conflito vinha lá do seio familiar, né? Como era tratado os filhos. Então, ela se sentia que ela era tratada diferente dos outros irmãos, teve que, por si própria, alcançar as coisas que ela queria. Os outros irmãos sempre tiveram tudo de mão beijada, na visão dela, né? Visão subjetiva. Então, isso era a origem do conflito, né? As relações familiares, como era tratada pelos pais, como se relacionava com os irmãos, né? Então, a gente observa que a origem do conflito estava ali, às vezes, numa palavra, na forma como uma palavra é dita, né? E não simplesmente na resposta jurídica, que é muito fácil de encontrar no código. São irmãos, divide o patrimônio em cotas iguais. Pronto. Né? A solução jurídica ela é simples, o raciocínio jurídico ele é simples. Né? Mas será que eu encontrar uma resposta jurídica, eu coloquei fim ao conflito? Não, o fim ao conflito eu só vou encontrar se eu fizer uma investigação mais profunda. E só quem é capaz de fazer isso é o profissional. Como o senhor, qual conselho, na verdade, o senhor daria para o profissional que resiste às mudanças? Né? A gente tem, agora mesmo a gente vai ter uma modificação no Código Civil. Né? Já está em estudo, já está tendo palestras, já estão saindo artigos de algumas possíveis mudanças. Como o senhor enxerga e que conselho o senhor dá para esse profissional que resiste a trabalhar com as mudanças, resiste a uma nova área, resiste a uma mudança de pensamento, de tratamento, de atuação? Olha, infelizmente, não dá para a gente parar uma locomotiva com as mãos, né? É impossível. Então, assim, infelizmente, quem resiste às mudanças fica para trás. Isso não é uma opção, né? Isso é uma necessidade. Como eu te falei, eu já vivenciei algumas, que todos tivemos que nos adequar. Alguns ficaram pelo caminho. Vou te dar um exemplo. Nos anos 90, e isso é interessante, a partir dos anos 90, todas as mudanças que aconteceram globalmente, elas passaram a instantaneamente acontecer em Santarém. É nos anos 90 que chegou a internet, é nos anos 90 que se disseminou o computador pessoal. E naquela época, por exemplo, começaram a ser inseridos os primeiros computadores no fórum, né, no Fórum de Santarém. E aí eu lembro, né? Porque tinha um tio que trabalhava como servidor no fórum, e aí ele contava em casa, no ambiente familiar, dizia, olha, muitos dos meus colegas de trabalho pediram aposentadoria, porque eles não iam trocar a máquina de datilografar pelo computador pessoal. Eles falaram, não, é melhor parar. É melhor parar porque eu não sei usar aquele computador, né? Eu só sei usar a máquina de datilografar. E aí pararam. Aí o computador veio. O computador veio e ficou. Né? E aí ele veio numa hora necessária, era a massificação das relações jurídicas. Foi junto com o Código de Defesa do Consumidor, foi junto com a Lei do Inquilinato, né? Foi junto com os contratos em massa. E aí ele tinha um mecanismo muito simples para a gente hoje em dia, né? Ctrl+C, Ctrl+V. Aí eu conseguia fazer as ações na mesma velocidade com que as relações aconteciam. Era a mesma ação, eu só mudava o nome da parte. Né? E aí eu copiava e colava. Né? E eu conseguia fazer 20, 30 ações. Né? E aí vem o juizado, também na mesma época. E a mudança foi acontecendo. Então, assim, a gente está vivenciando uma nova mudança, que não é uma opção. Ela está aí, né? É a realidade. E o que a gente faz? A gente vai encarar a realidade e se adapta. O ser humano, ao longo dos séculos e da nossa existência enquanto sociedade, ele sempre fez isso. Ele sempre se adaptou. Né? Ele se adaptou às mudanças e a gente continua progredindo enquanto comunidade. Então, é isso que vai acontecer com a nossa profissão também. Professor, a gente já está caminhando para o final do podcast. E agora a última pergunta, né, que eu costumo perguntar para os nossos entrevistados, né? Qual conselho você dá para o profissional hoje do direito? O que conselho o senhor dá, seja para advogado, para aquele que está tentando fazer um concurso público, ou trabalhando em alguma outra área, correspondente jurídico? Qual o conselho que o senhor dá para esse profissional? Bom, Sabrina, antes de tudo agradecer, né, mais uma vez o convite de estar participando aqui do programa, te desejar sempre muito sucesso, tanto aqui como na advocacia. Né? As competências e habilidades você tem, posso atestar, então o sucesso já é inerente ao que você está desenvolvendo. Mas, assim, o conselho que eu dou é o conselho clássico, tradicional, estude muito, né? Seja um profissional dedicado
e conciliar isso com o que está acontecendo, eu posso dizer, além de estudar muito, seja alguém atento ao que está acontecendo, ouça, né? Tenha a capacidade de compreender as mudanças que estão acontecendo na sociedade, porque elas vão exigir isso de você, né? Vão exigir, principalmente, que esse profissional que estuda muito, que é atento, que ele possa potencializar essa condição humana dele. Acho que isso é muito importante. A gente falou muito isso, né, nessa nossa conversa. E eu acho que isso é a chave para o que está acontecendo. Acho que frente a todo esse avanço da tecnologia, esse avanço da ciência, da sociedade da informação, da velocidade, né, com que tudo está acontecendo na sociedade, eu acho que o que vai nos diferenciar sempre são as nossas características e condições humanas. Então, esse profissional que consegue compreender o outro, que consegue se colocar no lugar do outro, né? Que consegue ter empatia, que consegue ter paciência para ouvir o seu cliente, que consegue administrar as suas emoções, eu acho que ele vai se diferenciar muito mais do que os outros. Então, o meu conselho vai nesse sentido, né? Que você trabalhe a sua mente, a sua potencialidade, porque me parece que essas são características e condições do futuro. Obrigada, professor, pela sua participação, pelo seu tempo, disponibilidade em estar aqui. Agradeço a você também que está nos acompanhando aqui nesse podcast. Não se esqueça que toda quarta-feira a gente tem um episódio novo às 19 horas e eu te espero aqui na próxima semana. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Future is now.